Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Nós somos três alunos da matéria de Estatística para Administração, IGL 303, e nosso intuito com esse vídeo é apresentar dois exercícios para vocês dessa matéria. Esperamos que possa ajudar vocês. Antes de tudo, a gente quer começar se apresentando. Então, meu nome é William. Meu nome é Paula. E eu sou o Matheus. E agora a gente vai para o primeiro exercício. Espero que gostem. O primeiro exercício é o 4 da lista 1, e ele pede o seguinte: classifique os dados a seguir como dados de seções cruzadas ou como dados de séries temporais. Primeiro estudo, a gente tem que tentar entender um pouquinho sobre variáveis. Elas assumem um valor dentro de um conjunto de valores e podem ser qualitativas ou quantitativas. Já dados de seções cruzadas são aqueles que foram coletados de diferentes elementos em um mesmo período de tempo. E dados de seções temporais são dados de um mesmo elemento coletado em diferentes períodos de tempo. O primeiro que a gente vai analisar é o seguinte: gastos com bebidas alcoólicas de uma família para cada mês de 2002. Como reúne dados de diferentes períodos de tempo, é uma série temporal. Número de roubos com armas a cada ano em Campinas, de 1993 até 2002. Esse também reúne dados de diferentes períodos de tempo, então também é uma série temporal. Consumo de sorvete em 40 cidades em janeiro de 2014. Analisa diferentes elementos em um mesmo período de tempo, então é uma seção cruzada. Preços médios de casas em 100 cidades. De novo, analisa diferentes elementos em um único momento, então é uma seção cruzada. Salário de 50 empregados. Outra vez, reúne dados de diferentes elementos em um só período, então é uma seção cruzada. E por último, número de carros vendidos pela GM por ano, de 1980 até 2013. Como reúne dados de diferentes períodos de tempo, é uma série temporal. Bom, espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho e agora o William vai introduzir com vocês um novo exercício. Obrigado, Paula. Espero que tenham gostado do exercício 4, gente. Sobre o exercício 26, eu vou ler primeiro o enunciado dele. Então, encontre a média aritmética, a variância e o desvio padrão. Forneça uma interpretação sucinta dos valores na coluna com rótulo M vezes F em sua tabela de cálculos e o que representa a fórmula a seguir. Antes da gente realmente desenvolver o exercício, é bom passar por algumas teorias. Então, a gente vai explicar o que é média aritmética, desvio padrão e variância. Sobre média aritmética, é interessante falar que a gente tem o conceito de média aritmética para dados não agrupados e para dados agrupados. O conceito de média aritmética para dados não agrupados consiste em somar os valores e dividir pelo número de valores existentes no conjunto de dados. Já o conceito de média aritmética para dados agrupados é uma aproximação que consiste em encontrar o ponto médio, que a gente classifica como MI de cada classe, e depois multiplicar este valor pela frequência da respectiva classe, que a gente classifica como FI. Lembrando que o exercício que a gente vai resolver, a gente calcula a média aritmética para dados agrupados. E continuando ainda sobre a teoria, a gente vai dizer um pouco sobre o desvio padrão. O desvio padrão é uma forma estatística, uma medida dispersiva dentro da estatística que possibilita você a analisar dentro da sua base de dados, do seu banco de dados, o quão distantes da média que a gente calculou anteriormente ali com o que o William explicou, o quão distante da média os seus dados estão. Realmente calculando essa variação dentro do seu banco de dados. E a variância a gente vai focar especificamente para os dados agrupados e mais especificamente ainda para o de amostra, já que o exercício trata de uma amostra dentro do problema. E para isso eu vou levar vocês para o Python. Então, a gente está aqui dentro do Google Colab, a gente vai resolver aqui pelo Python. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é fazer o import as panda, o pd, que é um prefixo para a gente poder calcular as coisas. E aí a gente já vai introduzir os dados da nossa tabela. Então, aqui a gente tem o IND, que é o index, então de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, lembrando que isso se refere ao valor gasto por família, dentro de um conjunto de 50 famílias,
As colunas, né, o col, são justamente as colunas, então você vai nomear elas, então a gente tem número de famílias, ponto médio, a multiplicação entre os dois, e ali os dados, a gente tem já os dados para número de famílias, o ponto médio e etc. Aqui a gente vai colocar mais algumas linhas de código, vocês podem consultar depois. Para completar aqui, a gente executa o código e a gente tem a nossa tabela. A partir da nossa tabela, a gente vai inserir mais uma linha de código e calcular efetivamente a média aritmética, a variância e o desvio padrão. Então, aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher uma variável. A variável você pode nomear ela, então eu coloquei aqui soma frequência. A soma frequência, então, ela vai ser a soma de todos os números que estão dentro de número de famílias, dessa coluna aqui. Então, eu vou informar a coluna número de famílias e colocar ponto .sum, que daí vai fazer a soma, né? Sum em inglês, soma. E depois a gente vai colocar aqui soma ponto médio, que é a soma de todos os valores dentro da coluna MI vezes FI. Ponto sum, a gente tem um valor. Então a gente coloca aqui média, que vai ser o que a gente quer no final, você pode nomear. E a gente vai colocar então as duas variáveis. Então, soma ponto médio, como aqui em cima, e soma frequência, como aqui na primeira linha, um dividindo o outro. A gente coloca aqui então o print média para mostrar, a gente executa e achamos a média de 50. A gente coloca mais uma linha de código para começar a calcular nossa variância. A nossa variância a gente vai calcular como? A gente vai fazer mais uma variável, eu vou chamar de soma.médio 2, já que se trata dessa segunda coluna aqui, do MI ao quadrado vezes a frequência, né, o ponto médio ao quadrado vezes a frequência. Vou informar essa coluna aqui, ponto sum, para fazer a soma. A variância, então, é o que? Essa é a fórmula efetiva, né, para a variância amostral. Então, é a soma ponto médio 2. Então, ponto médio ao quadrado vezes frequência, menos soma ponto médio, que é o MI vezes FI, ao quadrado, a gente está multiplicando duas vezes, dividido pela soma da frequência, e isso tudo dividido pela soma da frequência novamente, só que menos 1. Lembrando que é a amostral. A gente vai colocar aqui, então, o print variância, e a gente vai encontrar o valor de 636,73, arredondando para 637. E aqui, por fim, a gente vai calcular o desvio padrão. O desvio padrão sendo traduzido aqui por essas linhas de código. A gente coloca, então, um número, que vai ser a variável que a gente vai alimentar, é igual a variância, o número que a gente quer aqui. Então, desvio padrão é igual ao número, né, num aqui, elevado, esse duplo asterisco é elevado a meio. Por que meio? Quando você eleva, né, o número a 1 sobre 2 ou 0,5, é a mesma coisa de você estar tirando a raiz quadrada dele, né? Por definição, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A gente coloca aqui, então, o print, a gente executa e temos o desvio padrão de 636,73, sendo 25,23. A gente aqui completa, então, a primeira parte do exercício. Vou deixar com o Will para explicar o restante. Perfeito. O restante do exercício, então, ele pede para interpretar de forma sucinta os valores da coluna com rótulo M vezes F. Bom, como vocês viram, para fazer essa etapa, a gente tinha que fazer a primeira etapa da resolução da nossa tabela, para vocês entenderem, inicialmente, o que é a coluna M vezes F. Então, explicando de forma sucinta, o valor M vezes F representa a soma aproximada de quanto cada família num dado intervalo gastou, ou a soma de todas as famílias de cada classe, lembrando que cada classe é representada por cada linha. E, por fim, o que representa a fórmula seguinte. Essa fórmula é muito mais complicada, visualmente falando, do que, de fato, o significado dela. Então, essa fórmula nada mais é do que a soma que representa a soma aproximada dos gastos de todas as famílias abrangidas no estudo. Então, como vocês viram, a fórmula é mais assustadora do que o significado dela. E bom, gente, esse é o final do exercício 26. Esperamos que vocês tenham gostado. E é isso, um abraço.